Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana, pra quem não me conhece. Eu tenho um Instagram onde eu faço crochê, vendo bolsas, ensino, tenho um curso online na plataforma da Hotmart. E hoje eu vim aqui porque vocês pediram muito lá no Instagram para eu ensinar essa bagzinha aqui, que é a shoulder bag. Eu tenho essa versão aqui com alça de couro, versão com alça de crochê, e eu vim ensinar para vocês abrindo a temporada do YouTube com essa bolsa aqui. Então, se você ainda não é inscrita, muito provavelmente não, porque esse canal tá começando, já se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos e deixa o seu like que me ajuda a crescer e produzir mais conteúdos como esse para vocês, tá bom? Agora vamos lá, prepara seu fio, sua agulha. Eu vou começar te informando a lista de materiais. A gente vai fazer essa bolsa passo a passo. E eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo para você também me seguir, me acompanhar por lá. Assim vai poder participar das votações, das enquetes, né? E escolher também que tipo de conteúdo eu vou vir gravar aqui para vocês no YouTube. Então, vem comigo, pega agulha e fio e bora crochetar. Bom, então pra gente fazer nossa bolsinha urca, a gente vai precisar de um rolinho de fio. Eu vou usar esse daqui da Morino, 36 milímetros. Essa cor aqui é cappuccino, tá? Vou usar a agulha número 7 e uma agulha número 5 para fazer acabamentos. Você pode usar 4, 3,5, qualquer agulha que você tenha aí menorzinha para fazer acabamentos. Vou usar um botãozinho imantado, tá? Esse daqui é o menor, é o de 14 milímetros, mas você pode usar o que você tiver aí, se for com base de corinho, tanto faz. Uma tesourinha, uma fita métrica. Eu gosto de prender o botão com esse fio de nylon aqui, que é um fio de 0,25 de espessura, mas você também pode usar agulha de linha de costura normal, como você preferir. E eu também uso a sacolinha Tech Bond para os acabamentos ficarem bem presos, né? Bem firmes, tudo certinho, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar. A gente começa fazendo um nozinho, tá? Eu faço assim, um Ezinho e puxo. Esse nozinho eu não vou usar. E 9 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem aqui 9 correntinhas. Vou voltar fazendo ponto baixo. E aí, como é que a gente faz? Não vem aqui, né, de onde tá saindo aqui nosso fio, ó. A gente não vai entrar nesse mesmo lugar, a gente vai entrar na próxima. Então, aqui, bem aqui, ó, no meio da correntinha, a gente vai colocar nossa agulha, vai puxar o fio lá de trás, vai ficar com 2 fios aqui, 2 laçados na agulha, e vai fechar o primeiro ponto. E assim a gente vai fazer, ó, em cada correntinha dessa, a gente vai colocar a agulha, vai trazer o fio e vai fechar o ponto. Colocou a agulha, trouxe o fio. Esse é o ponto baixo. Vai fazer até chegar no na última correntinha aqui, que foi a nossa primeira. Ajeita o trabalho, ó. O nozinho a gente não usa, então eu vou dar uma apertadinha nele. E assim eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Tá? Se a gente fez 9 correntinhas, aquela última correntinha que foi a nona, ela vira a nossa viradinha aqui, por isso que são 8 pontos baixos. Vou dar uma correntinha aqui pra gente virar o trabalho, tá? E aí eu viro pra cá.
E vou colocar agora meus pontos baixos embaixo de cada correntinha dessa daqui, tá? Bem aqui, ó, tô aqui com a minha agulha, vou colocar aqui bem nesse espaço. Vou trazer e vou fechar o ponto. No próximo, a mesma coisa, coloco a agulha, trago o fio, fico com 2 aqui na agulha e fecho. Coloco, trago e fecho, tá? Esse é um trabalho de ponto baixo em vai e vem. Não tem muita complexidade, esse é um dos pontos básicos do crochê, tá? E mesmo assim a gente consegue fazer uma bolsa linda com um ponto básico. A complexidade vai estar um pouquinho, se você for iniciante, na parte da junção das partes dessa bolsa, mas você consegue, você pode regular também a velocidade do vídeo nas configurações. Ó, o trabalho vai ficando assim. Toda vez que eu chegar aqui no último, eu faço uma correntinha de subida e viro para fazer os pontos baixos agora daqui para lá, tá? Então, vou fazendo aqui. Vão ser um total de 13 carreiras de subida, porque eu me baseei no tamanho do celular, para essa bolsinha ser bem funcional, caber o celular confortável lá dentro. Ó. Ele vai curvando, a gente ajeita, vai ficando assim. Novamente eu vou fazer a correntinha, vou subir. E eu vou continuar fazendo isso daqui até chegar na minha 13ª carreira, que aí eu volto com vocês pra gente fazer o contorno da peça. Vou adiantar aqui porque agora é mais do mesmo, você pode pausar e fazer a sua bolsa e daqui a pouco você dá play de novo. Ou se você ainda não pegou como é feito, você volta, né? Vê de novo, muda aí a velocidade, que fique melhor pra você. Se você já é experiente, né? É só isso, gente. São 13 carreiras de ponto baixo, vai e vem. E a gente volta aqui pra fazer o contorno de ponto baixo na peça. Ó, cheguei aqui, já fiz 13 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E fiquei com 17 centímetros de altura, tá? Aqui tem 11, mas a gente ainda vai fazer o contorno da peça e vai ficar maior. Então, aqui na quina, né, que a gente precisa fazer uma curva para poder contornar a peça. Como é que a gente faz essa curva? Ó, eu já tenho um ponto baixo aqui, né, que foi o meu último ponto dessa carreira. Eu ainda não fiz correntinha nenhuma, nem vou fazer, porque eu não vou mais subir carreira. Eu vou fazer um ponto meio alto, no mesmo lugar onde está esse ponto baixo. Ó. Vou fazer de novo para quem ainda não sabe como é ponto meio alto. Ó. Você vai laçar o fio, vai colocar a agulha lá onde você quer colocar. Vai trazer esse fio pra frente, vai ficar com 3 laçadas. E vai passar e tirar tudo de dentro. Esse é o meio ponto alto. E nesse mesmo ponto de base, eu ainda vou fazer mais um ponto baixo. Que ele vai fazer esses 3 pontos juntos. Um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto baixo. Vão fazer a minha curva para poder trabalhar a lateral agora aqui, fazendo ponto baixo. Então, eu vou colocar, ó, sempre aqui onde tem um espaço, vou fazer o ponto baixo. Aqui, do lado desse nozinho, outro ponto baixo. E assim eu vou seguir. Só na quina aqui diferente, tá? Ao redor da peça todinha vai ser ponto baixo. E aí, eu sempre coloco
nos mesmos lugares para ficar simétrico, né? Aqui nesse buraco que aparece e aqui do lado desse nozinho, no buraco e do lado do nozinho. E assim a gente faz. Você vai identificar bem aí os espaços onde você tem que colocar o ponto. Isso aqui, ó, de virar é normal. Ajeita a peça. E segue até a próxima quina, onde a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Vai ser aqui, ó, bem onde tá a primeira correntinha, a gente vai colocar o nosso ponto baixo. Aqui, isso aqui a gente vai esconder por dentro dos pontos. Então, nesse ponto baixo da quina, a gente vai ter que ter 3 pontos, assim como a gente fez aqui. Então, aqui a gente vai ter um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto baixo, pra gente já virar. Tá vendo? Ele ajuda a fazer essa quina. E vai ficando assim, ó. Agora, eu vou continuar fazendo ponto baixo aqui e nessa minha outra lateral toda. Nessa parte aqui, é sempre, ó, vai ser nítido que é na bundinha do ponto. Embaixo da correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. E já vai escondendo esse fio aqui por dentro. Vou fazer a mesma coisa quando eu chegar na quina. Aqui, ó. Ponto baixo. Vendo que eu já vou virando. Meio ponto alto. E ponto baixo. No mesmo lugar. Mesmo ponto de base. Aqui, a gente vai seguir fazendo ponto baixo nessa lateral. Você vai ver bem onde tem os espaços aí, para você acomodar o ponto. Vai ajeitando. Ó, quando a gente chega aqui no último, onde inclusive já tinha um ponto, tá vendo? O primeiro ponto aqui, agora a gente vai fazer o quê? Um ponto baixo e meio ponto alto. Não preciso fazer mais um ponto, porque já tem um ponto aqui, tá? Só preciso ajeitar, acomodar bem e cortar o fio. Pra poder dar o acabamento aqui, ó. Passo o fio todinho e venho aqui embaixo dessa correntinha, que é a primeira correntinha, e venho com o fio pra cá. Puxo, e agora eu vou passar ele por aqui, lá pra trás, pra ele fazer o desenho que as correntinhas fazem, ó. Tá vendo? Aí a gente ajeita e não consegue ver onde começa e onde termina. Aqui a gente vai usar a nossa agulha menor, né? Pra esconder o fio. Então, eu vou passando aqui por dentro dos pontos.
pra esconder bem direitinho. Eu vou levar até o outro lado, mas aqui já estaria super preso, pra, se eu quisesse cortar esse fio aqui. Mas eu vou levar até o outro lado. Ó, e aqui eu vou colocar um pinguinho de cola. Esse aqui é o verso da peça, tá? É a parte que vai ficar pra dentro da bolsa. Pinguinho de cola, aperta e corta. Então, essa aqui é a parte de trás e essa daqui é a parte da frente, tá? Fica desse tamanho. Eu vou fazer outra parte, que é a parte de trás, que é outra peça igualzinho a essa. Então, é só voltar o vídeo se você ficou com alguma dúvida, pode colocar numa velocidade menor. Mas é isso, você faz 9 correntinhas iniciais, vai fazendo vai e vem em ponto baixo e depois contorna toda a peça em ponto baixo. E faz aí do tamanho que você quiser, né? Se você quiser também mais larga, mais estreita, fica a seu critério. Eu gostei desse tamanho, cabe um celular aqui na altura e bastante folga para você botar uma carteira também, chave, batom, enfim. Fica uma bolsa bem legal. Então, vou fazer outra parte igual a essa e já volto aqui com vocês. Ó, voltei aqui, já tô com as minhas duas peças, tá? Isso aqui é a frente e a traseira da bolsa. A gente ainda vai ter mais uma peça semelhante a essa, que vai ser a tampa, mas agora eu não vou fazer a tampa agora. Vou fazer a parte todinha que vai ser a lateral e o fundo da nossa bolsa. E como é que eu vou saber o tamanho que a gente vai fazer? Eu vou contar aqui quantas correntinhas ficaram ao redor, sem contar a parte de cima, que vai ser a parte que vai ficar aberta. Então, eu vou contar aqui, ó. Vou contar com esse da curvinha também, tá? Que é melhor sobrar do que faltar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Vou fazer 39 correntinhas aqui com o meu fio. Tá? Mesma maneira que a gente fez no começo, nozinho. E 39 correntinhas. Ó, fiz aqui, corrigindo, eu fiz 38 correntinhas, tá? Porque, vamos supor, se você contou aí, faz sempre uma a menos. Então, se você contou 39 correntinhas, faz 38. E a gente vai voltar fazendo ponto baixo aqui, ó, nessa laçadinha de trás, tá? Nesse tracinho que fica aqui atrás da correntinha. A correntinha tá aqui na frente. A gente vai virar e vai ver esse tracinho bem aqui atrás. É nele que a gente vai fazer os pontos baixos, tá? Então, você vai voltar
fazendo ponto baixo até chegar lá do outro lado. Sempre pegando aqui nessa laçadinha de trás. Vou fazer até lá e volto aqui com você. Tá ficando assim, ó. Ó, fiz aqui, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Tô aqui, ó, falta um, tá vendo? Último ponto baixo. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais 2, tá? 1, 2, que eu quero fazer essa curva aqui e voltar fazendo ponto baixo em toda a extensão. E aí agora aqui na volta a gente vai pegar só no meio dessa correntinha aqui. Tá vendo? Já tô escondendo aquele fiozinho, mas a gente vai enfiar a agulha bem aqui no meio, ó. E aí eu vou esconder o fio. E vou seguir fazendo ponto baixo. Tá vendo como fica aqui? Eu vou fazer esse ponto baixo aqui até o outro lado. Poderia fazer em vai e vem essa lateral? Poderia também. A primeira bolsinha eu fiz em vai e vem, mas aí na segunda tentativa eu achei que esse acabamento ficou mais bonitinho. E aí a gente vai mudando, vai melhorando. Tá vendo? Vou fazendo aqui, ó, vou fazer ponto baixo até chegar aqui na ponta e volto aqui. Ó, eu cheguei aqui. Tá vendo que é a minha última? E daqui já tá saindo esse primeiro. Então, eu vou fazer 2 pontos nesse lugar. E vou fechar essa carreira aqui, ó. Tá? Vou até fazer de novo, tá vendo? Eu fiz 2 pontos, porque aqui já tem esse primeiro ponto. E vou colocar a minha agulha embaixo aqui da correntinha pra levar esse fio pra lá. Aí eu ajeito, viro aqui, puxo o fio, tá? E vou colocar a minha agulha entre os 2 fiozinhos que eu passei pra lá. E vou laçar também. Vai ficar assim. Vou ajustar, tá? Eu quero ele de um tamanho que seja mais ou menos do tamanho dos pontos que eu já fiz. Vou puxar. E aqui eu vou, tá vendo? Eu não vou fechar o ponto. Eu já vou no próximo. E vou pegar tanto aqui, quanto aqui. E vou fazer um baixíssimo. Tá? Vou fazer isso aqui por toda a lateral. Ó. Vai ficando assim, ó. Tá? Vou fazer aqui ao redor, toda a volta assim, fazendo baixíssimo. Vai dando esse acabamento tão lindinho. Vou fazer aqui a volta toda e já venho com vocês. Ó, chegando, já fiz aqui toda essa volta. Tá vendo? Vai ficando bem bonito. E aí, tô aqui nos últimos. Lembra de sempre pegar
esse tracinho de trás. Ó. Fica lindo. E aqui no último, ó, esse no último, eu vou cortar o fio. E vou tirar tudo, passar aqui por baixo, ó. Vendo? E aí eu vou vir com ele aqui, ó, vindo de trás pra frente. Pra ficar o acabamento certinho. Vou esconder esse fio aqui pra trás, entre os pontos. Já mostrei como faz isso pra vocês, né? Vai passando aqui, ó. Depois eu... Ó, e aí a gente vai juntar uma parte com a outra, pegando o fio lá do rolo, tá? Vou colocar minha agulha bem aqui, no primeiro ponto, sem ser esse aqui da curva, esse aqui, bem aqui. Tá? E, ao mesmo tempo, vou pegar aqui nessa parte de trás do ponto da lateral, tá? Coloquei ali, vou pegar o fio do rolo, deixa um pedacinho de fio pra gente arrematar depois. Assim. Coloca no próximo e lá na perninha do próximo ponto, puxa o fio do rolo, ó, e passa por dentro, que é um baixíssimo, tá? Dei uma puxadinha aqui naquele fio também pra dar uma ajustada. Vou no próximo e aqui também no próximo. E vou fazendo assim, baixíssimos, pegando primeiro nessa peça retangular e depois na alcinha de trás daqui da minha lateral. Puxa e puxa. Ó, coloca aqui, coloca aqui. Esse fio, eu tô dando uma tensão nele, ó. Puxa aqui, passa por dentro daqui e por dentro daqui de novo. Se você puxa tudo, você também consegue. Mas, ó, pra te mostrar detalhadamente. Puxou, puxou, puxou. E assim você vai prendendo toda essa volta. Lembra de não pular nenhum, então presta bem atenção pra ficar bem certinho. No final a gente vai voltar e vai prender isso aqui melhor. Mas também é por conta desse fio que a gente ainda não arrematou. Ela vai ficando assim, ó. Olha como a lateral fica bonita. E a frente também. E assim a gente vai seguir, tá? Continua aqui na curva a mesma coisa. Vem na alcinha, puxa, puxa. E passa por dentro. O próximo. Essa é a parte mais complicadinha da bolsa, né? De nível mais
é difícil, mas você consegue. Se você quiser ver mais devagarinho, você mexe aí na velocidade do vídeo e vai fazendo isso em toda essa volta. Depois a gente vai prender a outra parte também, no mesmo esquema, né? Fazendo a mesma coisa. É sempre assim, o próximo aqui, o próximo aqui. Puxa por dentro de tudo. Esse é o ponto baixíssimo. Quase chegando aqui no final. Pra mostrar pra vocês como tá ficando. Vendo? Fica assim. E aqui vai entrar aquela nossa outra parte. Mas antes, ó, deixa aqui bem firme nesse finalzinho. Mais um. Eu vou seguir aqui, ó, fazendo baixíssimo. Nessa parte aqui também. Sem prender em nada, só para dar um acabamento. E poder prender aqui. Vendo? Aí nessa parte aqui, eu vou pegar a perninha da lateral para dar uma segurada, uma fixada aqui, tá vendo? E vou cortar meu fio e vou unir com esse daqui. Ó, tiro. Vendo? Aí aqui eu vou fazer o acabamento invisível, passando embaixo dessa pontinha aqui e jogando lá pra trás. Tá? Vou fazer a mesma coisa que eu já mostrei pra vocês, mas aqui a gente pode dar até um nozinho, ó. Pra dar um arremate bem firme. Depois esconde o fio e cola, como eu já mostrei pra vocês. Tá? Vou pegar aqui a outra parte. E vou fazer a mesma coisa. Pegar o fio. Começo aqui dessa parte e da perninha de trás aqui do ponto, essa perninha,
e o fio tem que estar lá por trás. Vou seguir fazendo como eu já mostrei para vocês o outro lado. Tá? É igualzinho. E volto aqui no final para mostrar como ficou o resultado. Ó, chegando aqui, ó, no final, prendi tudo, fiz os pontos baixíssimos aqui. E vou cortar meu fio. Vou dar um nozinho. E agora a gente vai fazer a nossa tampa, tá? Ó, ficou assim. Ela fica bem tijolinho, né? Bem espaçosa também. Pro tamanho dela, ela é bem espaçosa. E vamos fazer a nossa tampa. Tá? A aba que vai vir aqui de tampa, ela é um pouquinho mais estreita. Então, a gente, em vez de fazer 9 correntinhas iniciais, a gente vai fazer 7. E ela vai ser mais alta do que as 13 carreiras que a gente fez. Mas é o mesmo mecanismo, tá? É ponto, baixo, vai e vem. Então, vou fazer 7 correntinhas. Tá? Eu quero ter 6 pontos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou fazer aqui o ponto baixo, vou seguir fazendo ponto baixo, como a gente fez a frente e as costas da bolsa, tá? É a mesma coisa, só que ela é um pouquinho mais estreita e mais alta. Fiz aqui, vou fazer a correntinha, vou virar o trabalho. E lá vamos nós subir as carreiras. Eu vou fazendo aqui, vou medindo para ter certeza de quantas carreiras são. E quando eu estiver lá no final, na última, eu volto aqui com você. Antes de fazer aquele contorno, toda a volta, né? Então, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, ponto baixo, vai e vem. Vou adiantar e já volto. Ó, já fiz aqui. Então, a gente começou com 7 correntinhas, fez 6 pontos baixos. E foi fazendo vai e vem, vai e vem, vai e vem, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, tá? Agora eu vou fazer aquela volta toda em ponto baixo, como vocês já viram anteriormente. Então, eu gosto de fazer em cada quina um ponto baixo, um ponto meio alto, outro ponto baixo, no mesmo ponto de base aqui, fiz a curva, já fiz o primeiro ponto baixo da lateral e vou seguir fazendo esses pontos baixos, tá? Em toda a volta, lembrando que nas quinas são sempre 3 pontos, sendo que um baixo, um meio alto, outro ponto baixo, para fazer esse efeito aqui.
Então, eu vou contornar, vocês já viram eu fazer na primeira peça. Aqui a única diferença é o tamanho que ficou nosso retângulo, porque eu comecei com menos correntinhas e fiz mais carreiras, então ele ficou mais estreito, porém mais comprido, tá? Eu vou seguir aqui, ó, tô na outra curva, ponto baixo, ponto meio alto e ponto baixo, puxa aqui aquele nozinho pra ajustar. Já volto com vocês pra gente prender a aba na bolsa. Ó, eu cheguei aqui no último ponto e ao invés de eu arrematar tudo, eu vou fazer mais um acabamento aqui. Então, eu vou pegar a correntinha inicial, passar minha agulha embaixo, vou levar esse fio pra lá pra trás e vou colocar a agulha aqui, ó, entre um e outro, tá vendo? Vai ficar uma laçadinha aqui embaixo, vou colocar aqui e vou pegar essa laçada. Vou ajustar para não ficar muito grande, tá vendo? E vou fazer o seguinte, baixíssimos, ó. Tá vendo? Só pegando o meio da correntinha. Vou fazer isso aqui ao redor, para dar esse acabamento. Ó, eu resolvi fazer o seguinte, ao invés de ir até o final, né, dar a volta toda, quando chegou aqui, eu já vou prender na minha peça. Então, você vai escolher um lado para ser a frente, um lado para ser as costas, tá? Eu vou deixar esse lado aqui pra frente, então eu vou precisar prender aqui nas costas, tá? E aí, eu viro aqui de cabeça para baixo, a abertura tá aqui virada para mim. E eu vou posicionar para poder prender essa aba aqui. Então, eu já vou fazer isso aqui que eu tava fazendo, de maneira que eu vou ter que dar uma cortada no fio, ó. Vou dar umas 2 voltas para ter uma noção do tamanho que eu vou cortar, tá? Dei 2 voltas de fio aqui, cortei. E eu vou precisar passar esse fio lá pra dentro. Então, aqui, eu vou posicionar aqui, ó, nessa terceira carreira. Já vou vir com o fio por esse espaço. Vou vir aqui mais pra cá, pra esquerda. Aqui. E levo esse fio lá pra dentro da bolsa. Beleza? Então, aqui, ó, ele já tá lá dentro. Eu tô com a mão esquerda segurando ele aqui dentro. E aí, eu vou posicionar onde eu quero. Mas eu tenho que primeiro vir aqui, ó. Aqui, lá no buraquinho. Puxo meu fio que eu tô conduzindo com a mão esquerda e faço baixíssimo. Aqui é a mesma coisa, ó. Coloco aqui, venho aqui no próximo espaço, busco meu fio, passo e passo. Coloco lá dentro, puxo meu fio, ó, baixíssimo. Aqui, busco o fio e faço baixíssimo. Coloco aqui, coloco lá dentro, busco o fio e faço meu baixíssimo. Ó, e vou fazendo de forma que fique firme.
Tá? Eu fui seguindo aqui a mesma linha, que aí fica retinho. Venho aqui, busco o fio. E agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que puxar o fio todo pro lado de fora aqui da bolsa para eu continuar fazendo. Ó, puxei aqui pro lado de fora, tá vendo? E aí eu vou continuar fazendo o meu baixíssimo, mas dessa vez não prendendo mais na bolsa, porque eu já prendi toda essa parte de baixo. Então agora é só acabamento mesmo. Deixa eu dar uma olhada, ó, ficou retinho. Vai ficar assim. Ficou até bem comprida essa tampa, poderia ser menor. Você aí em casa faz do seu jeitinho, né? Como você preferir. Deixa eu continuar fazendo aqui baixíssimo. Se você quiser essa tampa menor, aí você faz com menos carreiras. Tá? Passar pra cá pra fazer o arremate. Ó, você pode ou fazer a aba menor, se você quiser que ela fique mais em cima aqui, ou prender ela mais pra baixo, nessa carreira, nessa, que vai acontecer dela ficar mais curta aqui na frente também. Tá? A gente vai fazer a alça, né, agora, mas ela já tá prontinha. Se você quiser também usar uma outra alça que não seja de crochê, é só prender aqui nas laterais. E pronto. E o botãozinho pra fechar. Bom, então vamos colocar o botão imantado. Eu coloquei aqui a linha, aquela de nylon que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, na minha agulha de costura. E aqui o botãozinho, eu vou separar eles, né? Um a gente coloca na peça, aqui, e o outro na tampa, de maneira que quando a gente fechar, eles se encontrem e feche através do ímã. Eu gosto de colocar esse mais fininho na tampa e esse mais gordinho aqui na peça, no corpo da peça. Eu sempre faço dessa maneira. Vou colocar aqui o meu da tampa primeiro, e depois que eu já tiver preso, aí eu vou medir aqui onde eu coloco o outro, tá? Então é assim, a gente posiciona o botão, cuida pra essa bolinha ficar pra fora, pra você não colocar o botão do avesso, tá? É assim, com essa bolinha pra frente. E você vai começar a costurar, né? Vai colocar um pouco no fio, né, na trama mesmo, e vai passar nesse buraquinho que já vem no próprio botão. E vai dando voltas, dá umas 3 voltinhas aqui em cada furinho desse. Então, já foi 2. Ó, mais uma. Normalmente eu gosto de usar uma agulha mais grossa do que essa que eu tô usando aqui, mas eu não encontrei, porque eu vivo perdendo agulha. Ó, agora eu tô dando um nozinho. E aí eu tô usando essa daqui mesmo, mas tem que fazer com bastante cuidado, porque pode quebrar, né? A agulha normalmente é feita pra você costurar tecido e não crochê nessa trama grossa que é o fio de malha. Ó, já dei 3 voltas nesse furinho aqui. Deixa eu dar um zoom pra vocês. E agora eu vou passar
a agulha com o fio e tudo por baixo assim, pegando pra sair aqui nessa diagonal, tá? Então ela vai passar por dentro da trama e vai sair aqui do outro lado pra gente costurar esse outro furinho aqui. Eu vou virar a peça, ó, pra facilitar a minha posição de costurar. Vou passar aqui no buraquinho e vou fazer a mesma coisa, dar umas 3 voltinhas, pegando no tecido, na trama, e passando no furinho. Ó, aí você pode passar por dentro assim pra já vir com um nozinho. Vai fazer isso nos 4 furinhos, tá? Ó, passa por dentro da trama, vem aqui pro próximo. E vai fazendo a mesma coisa. Passa por dentro pra dar um nozinho. Mais uma aqui nesse, pra ficar bem preso. E aí eu vou lá pro último furinho aqui, na minha outra diagonal. Sempre pegando um pouco da trama e passando no furinho. Ó, minha última volta aqui, passo pra fazer o nozinho e eu enfio de novo lá pra dentro, tá? Sempre pegando por dentro do tecido, da trama. Saio aqui do outro lado, pra que a gente possa cortar o fio. Tirar da agulha, né? E aqui eu vou dar 2 ou 3 nozinhos bem apertadinhos pra ficar bem preso. Ó, 3 nozinhos. E aí agora eu corto o fio de fato para que não apareça. Prontinho, preso aqui na nossa tampa. Agora eu vou medir aqui por onde que eu tenho que prender no corpo da minha peça. Ó, mas não estica muito para ficar muito apertado, não. Deixa uma medida com alguma folga. Não muita folga também, ó, bem certinho. E aqui a gente vai, com o dedo, marcar onde tem que colocar o botão, que é bem aqui. Tá? E eu vou fazer o mesmo procedimento, vou colocar aqui o fio de novo na minha agulha e vou prender esse lado do botão. Já volto aqui com vocês. Ó, voltei aqui, meu botãozinho tá preso já no lugar, de 2 partes. Já escondi também, os fiozinhos estavam soltos aqui dentro, tá? Então agora só falta realmente a nossa alça. Como eu fiz essa bagzinha, ela ficou um pouquinho maior, né? Eu não tinha realmente a medida, o quanto que eu ia precisar de fio e tudo mais. Só sobrou isso daqui de fio, tá? Eu já até tentei fazer uma alça de crochê, mas ela não iria chegar no tamanho que eu preciso, que é de pelo menos 1 metro. Então, eu desfiz a alça e vou prender
essas meia argolas aqui, tá vendo? Bem aqui na lateral, para que eu possa colocar a alça de couro mesmo. Essa alça de couro aqui regulável, que também vai ficar bem bonita, bem funcional. E para colocar ela, eu preciso que tenha algum suporte aqui para ficar melhor, mais presinho. Então eu vou colocar essas duas meia argolas aqui na lateral. Mas se você quiser, ó, já fica aí a dica, usar um rolinho e ainda conseguir fazer a alça de crochê, recomendo que você diminua a altura, tá? E se você quiser diminuir até um pontinho na lateral também dá, porque ela ficou bem espaçosa, bem grande. Vou passar as medidas pra vocês na descrição do vídeo, tá? Então, assim, dá pra fazer ela menor e ainda assim caber o celular. E aí vai sobrar mais fio no final pra fazer a alça. Essa aba também pode ser feita mais curtinha, então você vai adaptando a receita, reduzindo aí se você quiser. Mas pode fazer desse tamanho, como eu expliquei, seguindo a receita. E colocando uma alça de corino ou um outro tipo de alça que você queira. Ou ainda completar com outro rolinho pra fazer a alça, que não tem outro rolinho dessa mesma cor para fazer a alça de 1 metro. Então fica aí a minha dica para você diminuir a receita da bolsa. Seguindo a mesma lógica, você vai só diminuir as primeiras correntinhas aqui, e aí diminui também na parte da aba, enfim. Vai ficar um pouquinho menor e vai sobrar mais fio para você fazer a sua alça aí, tá? Então eu vou prender essas duas meia argolas e para isso eu vou usar essa agulha de tapeceiro e um pouco do fio mesmo, né? Então, eu vou colocar o fio aqui na minha agulha. Tá? E vou dar umas voltinhas aqui pra prender, depois arrematar. Espero que esteja dando pra ver. Ó, eu vou colocar daqui pra lá, pegando aqui nessa argolinha, nessa correntinha. E vou voltar aqui. Aí passo pra lá já agora, pegando a meia argola, né? Ó, pode acontecer aqui de sair. Aí você coloca de novo. Vendo? Aí sai aqui do outro lado. Você vai de novo. Volta. Vem pra frente. E volta. Não tem muito mistério, não. Tá vendo? Ó, aí já fica bem presinha. Essa parte aqui. Você ainda pode voltar mais, tá? Se você quiser preencher aqui todo esse espaço, você pode. E aí você vai fazendo isso. Vai pra dentro da bolsa e volta. Aí passa pra lá. Ó. E volta. Tá vendo? Ficou bem presinha aqui. Eu vou cortar o meu fio. Ainda posso passar esse daqui lá pra dentro pra dar um nozinho. Dou um nozinho aqui nas duas pontas. E depois arremato.
ficou assim, ó. E aí eu consigo prender minha alça assim no mosquetão. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E volto pra mostrar a bolsa pronta pra vocês, já com a minha etiquetinha.